Boa noite a todos, graça e paz. Estamos de volta aqui para mais um momento de compartilhamento da Palavra de Deus, reflexão sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Quero ler o Salmo 125, se você tiver com a Bíblia aí. Vamos abrir aqui no Salmo 125, são apenas 5 versículos. Fala da fé inabalável. Salmo 125, do versículo 1 até o versículo 5. Cântico de romagem. Significa que este cântico era cantado pelo povo de Deus em procissão, no momento em que eles saíam de suas tendas e iam até o templo para a adoração, para a glorificação do nome de Deus. O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Fé inabalável. Assim como os montes estão em redor de Jerusalém, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Nós cantamos um hino, o hino de número 154, ele fala de segurança e paz. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, a noite de Emaús, e o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro amigo, que ao meu lado vens, se estás comigo, sempre me sustens. Amém. Nós vamos orar nesse instante, rogando as bênçãos de Deus, sabedoria de Deus, e que o Senhor esteja nos orientando e nos direcionando neste momento em que estaremos aqui compartilhando e refletindo mais uma vez na palavra do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque estamos novamente em torno da Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, meditando nela, relembrando a vontade do Senhor para as nossas vidas. Relembrando também esses cânticos belíssimos que falam aos nossos corações, que nos trazem mensagens de ânimo, de coragem. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rogamos a tua sabedoria, rogamos as tuas bênçãos, rogamos a tua companhia, Senhor, para que possamos compreender tudo aquilo que tu fazes em nossas vidas. Anima, Senhor Deus, os nossos corações, para sempre te adorarmos em toda e qualquer circunstância. Bendito seja o nome do Senhor. O quanto o Senhor tem feito bem a nossa alma, o quanto o Senhor tem nos abençoado nesses dias. Ó Senhor, toma-nos em tuas mãos e usa-nos, ó Deus, como instrumentos vivos em tuas mãos, para o teu louvor, para a tua adoração, para a adoração ao teu santo e excelso nome. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O salmista Davi, ele ainda lembra de que o Senhor está presente na vida dele, no lar dele, que o Senhor é o protetor e libertador dele. Por isso ele tem esta fé inabalável. O Salmo 124, ele nos diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Deus, nosso libertador e o nosso protetor. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, esta é uma verdade que não deve fugir da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Temos a necessidade de todos os dias confessarmos as nossas fragilidades e reconhecermos a grandeza de Deus nas nossas vidas. Deus é grande por si só. Deus não carece do nosso juízo, Deus não carece da nossa aprovação. Deus é grande, Deus é tremendo, mas Ele exige que nós o confessemos nossos pecados, as nossas fragilidades, nossas faltas, e assim, deixemos de lado o nosso modo de viver que não agrada ao Senhor. O hino de número 67 fala de um coração quebrantado. Eu penso que nestes momentos que nós estamos vivendo, não há como não lembrar desses momentos. Eu penso que Deus, Ele está agindo no coração dos crentes e também daqueles que são descrentes. Mas em especial no coração daqueles que já foram resgatados por Cristo Jesus, para relembrarem a efetividade da obra de Cristo em suas vidas.
algo que parece-me que estava um pouco esquecido na vida dos crentes. E este hino, ele vai falar do coração quebrantado. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal liberta-me, Senhor, além da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo o meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além, o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. É uma canção de oração. Coração quebrantado é o título desta poesia, deste cântico. Que Deus nos abençoe e que não esqueçamos de termos esta atitude diante de Deus. Buscarmos sempre em oração o favor do Senhor, a aprovação dEle para as nossas vidas. E que os nossos pecados vis tenhamos em mente que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, por amor, Ele nos perdoou. Vamos gastar o nosso tempo para trabalharmos para o Senhor. As nossas paixões vamos deixar de lado. Vamos buscar as bênçãos do Senhor, favor do Senhor. Ele tem esta promessa de nos conceder o seu favor e o seu amor no Pai. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Confessemos a Ele o nosso pecado, as nossas fragilidades neste momento. Pai eterno, muito obrigado por este privilégio, Senhor, pela oportunidade que temos de confessarmos a Ti os nossos pecados. Quebranta, Senhor Deus, os nossos corações. Renova, Senhor Deus, a nossa força, as nossas forças em Ti. Renova, Senhor Deus, as nossas energias para gastarmos, ó Deus, em Teu louvor, na adoração ao Teu nome. Pai eterno, Pai de infinita bondade e misericórdia, conduze-nos, ó Deus, de maneira tal que estejamos sempre aos pés do Senhor, buscando a face do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, a maldade do nosso coração, dos nossos corações e mentes. Senhor, nosso Deus, usa de misericórdia e compaixão para que tenhamos uma vida, Senhor, uma vida que seja agradável a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Eu ainda quero compartilhar com os irmãos um outro texto, e este nós vamos nos ater um pouco mais, porque é um texto para a nossa reflexão na noite de hoje. Está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 14. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. A vitória de Cristo
no ministério apostólico. A palavra de Deus, ela diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Texto lido em 2 Coríntios, ou seja, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Especificamente, nós iremos ressaltar aqui o versículo de número 15. Nós vamos fazer mais uma oração, rogando a Deus a iluminação do Santo Espírito. Pai de amor, Pai soberano, conhecedor de todas as coisas, Senhor, que tem nos deixado esta palavra, para que nela pudéssemos pautar a nossa conduta, a nossa ética, a nossa moral, enfim, a nossa vida espiritual, a nossa vida de crente, de homens e mulheres, de pessoas transformadas, remidas no sangue de Cristo. Palavra de vida eterna. Ó Senhor, sem a iluminação do Teu Espírito, jamais poderíamos compreender o que aqui está escrito. Por isso, Senhor, não cansamos de rogar ao Senhor que abra o nosso coração e mente. Ilumina-nos, ó Deus, para compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e também agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Ao que parece aqui nesta passagem, o apóstolo Paulo ele tem em mente a entrada triunfal de um herói lá na cidade de Roma, depois dele ter ali alcançado uma grande conquista. O general romano vitorioso marchava dentro da cidade em uma longa procissão, a qual era acompanhada ali pelos magistrados da cidade. Eles eram seguidos, então, primeiramente pelos trombeteiros, né? Gente tocando lá trombetas à vontade, festejando pela vitória alcançada, e logo depois, em ordem, pelos bens que foram tomados do inimigo. Todos viam aquilo. Depois pelo bezerro branco que era oferecido ali em sacrifício, né, pela vitória. E depois pelos cativos, pelo rei do país conquistado, pelos oficiais do exército vitorioso, pelos músicos cantando e dançando. E finalmente pelo próprio general, em cuja honra estava sendo realizada em procissão. Durante toda a procissão, o cheiro resultante da queima de plantas aromáticas enchia o ar. Todos sentiam lá aquele cheiro, né? Era uma grande festa para os vitoriosos e uma situação de grande humilhação para os derrotados. Isso acontecia lá
na história antiga, né, um fato realmente no Império Romano, em Roma, há muito tempo atrás. Paulo, me parece que ele tem isso em mente quando ele escreve aqui para os irmãos pela segunda vez, né? Os irmãos aqui lá da igreja de Corinto, né? Então Paulo tem isso em mente, dando uma atenção especial para o perfume exalado em tais procissões. Utiliza a figura para mostrar que ele, e consequentemente todo cristão fiel, pode ser comparado a um bom perfume, o bom perfume de Cristo, que ele chama aqui, como está no versículo 15, o bom perfume de Cristo. E nós vamos ver aqui pelo menos dois aspectos no texto de hoje que faz com que nós sejamos o bom perfume de Cristo no mundo que nos cerca, né? No mundo que nos cerca. Primeiramente, versículo de número 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar fragrância do seu conhecimento. O crente, por onde quer que ele anda, ele revela a pessoa de Deus, o caráter de Deus. Temos que lembrar aqui que o apóstolo Paulo, ele dizia, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o caráter ali, visto por outras pessoas, revelava de fato a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. A presença de Paulo, por onde quer que ele fosse, revelava a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus. Não havia como esconder. Era como se o seu cheiro o denunciasse. Ele era um bom perfume, o bom perfume de Cristo. Então, por onde quer que ele passasse, as pessoas percebiam um cheiro diferente. Um cheiro diferente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, isso condiz ou condizia com a vida do apóstolo Paulo, e que anunciava a palavra de Deus. Então, se eu anuncio a palavra de Deus, se eu confesso ser cristão, crente, em qualquer circunstância e por onde quer que eu ande, eu preciso ter em mente que eu estou revelando o caráter, o amor de Deus, a pessoa de Deus, por meio das minhas ações, por meio do meu modo de falar. Eu não canso de dizer isso, né? Não canso de dizer do nosso modo de falar, do nosso modo de viver. Porque há muitos crentes nos dias de hoje em que imaginam que eles podem dizer qualquer tipo de palavra. Palavras de baixo calão, palavrões, xingamentos. Não. A Escritura diz que toda palavra torpe ou palavra que não edifica, palavra que não constrói, nós iremos dar conta dela no dia de juízo. Então, muitos crentes usando de palavras que não edificam, de palavras que não trazem nenhum conforto, pelo contrário, que magoa, que transtornam, né? Não é a palavra da verdade, não é a palavra de Cristo, mas uma palavra ruim, né? Uma palavra que não revela Deus, não revela a ternura, o carinho das palavras de Jesus. Então precisamos mudar o nosso jeito de falar, muito mais o nosso jeito de agir. Crentes que têm atitudes, pessoas que têm atitudes assim. Então nós devemos revelar o perfume de Cristo, Deus, para as outras pessoas, para o mundo que vivemos. Se ele estava na igreja, o apóstolo Paulo
revelava Deus. Qual era o assunto do apóstolo Paulo na igreja? Era mesmo Cristo Jesus. Se ele estava na prisão, o assunto era Cristo. Se ele estava viajando, o assunto era Cristo. Se estava em naufrágio, o assunto era Cristo. Paulo tinha cheiro de Cristo. Tem muitos crentes, irmãos e irmãs, que têm deixado de transmitir este cheiro. A igreja, temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar em Cristo o tempo todo. Falar dele o tempo todo. O tempo que Deus nos dá sobre a face da terra, a oportunidade que ele nos dá. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, que Cristo realmente ele esteja em primeiro lugar em nossas vidas, no nosso falar, na nossa vida, maneira de vivermos. Será que nós também hoje estamos sendo o bom perfume de Cristo? Nossa presença tem anunciado, revelado a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo? Será que logo percebem a presença de Deus por meio de nós, por onde andamos? Se somos fiéis, creio que sim. Se somos fiéis, revelamos Deus. E eu penso que o mundo de hoje, mais do que nunca, irmãos e irmãs, necessita desta revelação. A revelação de Deus por meio do nosso testemunho. Fomos chamados por Cristo para sermos testemunhas dele em todo o tempo. O segundo aspecto aqui do texto é que o bom perfume, embora sendo ele bom, ele pode ser sentido de formas diferentes. Então, o versículo 15 e o versículo 16 revela isso. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Não resta dúvida disso. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então aqui há vertentes aqui do perfume, como ele é sentido. Ele é sentido de forma diferente pelas pessoas. Para estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Havia uma senhora que vendia perfumes de casa em casa. Em certa ocasião, ela foi trabalhar e levou junto a sua filhinha, muito observadora. Logo no primeiro cliente, ela abriu ali um frasco muito bonito para que o comprador pudesse ali conhecer o aroma do produto que ela vendia, né, o perfume, aquela coisa toda. A pessoa interessada, ela aspirou aquele perfume e ficou maravilhada com o aroma e agradou demais da conta e foi agradável. E ainda que o produto fosse um pouco caro, ela adquiriu ali 2 frascos de uma só vez, daquele produto, daquele perfume, daquele bom perfume. Saindo dali, ela foi para um novo cliente. Assim que ela abriu o mesmo frasco, ofereceu o mesmo perfume, aquele segundo cliente, ele rejeitou, ele não quis comprar aquele perfume. Então, qual foi a surpresa da menininha, da filhinha dela, que acompanhava a mãe nas vendas? Quando o próximo cliente sentiu o cheiro, que não quis comprar e expressou ali uma certa repugnância, a filhinha então perguntou para a mãe: mãe, mas não foi o mesmo perfume que a senhora ofereceu? A mãe disse assim: sim, o mesmo perfume.
Mas por acaso, mamãe, insistiu a menina, esse perfume não estava estragado? A mãe disse que não. Não, minha filha. Ela não ficou conformada, né? Por isso ela perguntou de novo, mas estava estragado? Não, a mãe disse não. Ao que a mãe, então, definitivamente respondeu, não, minha filha. O perfume continua sendo o mesmo, o bom perfume. Mas são as pessoas que elas sentem o perfume de forma diferente. É o mesmo perfume. As pessoas sentem de forma diferente. Então, o perfume lá da procissão, que falamos no começo, era o mesmo, tinha o mesmo aroma, mas era a mesma queima. Mas para os vitoriosos, ele tinha um cheiro de vitória, um bom cheiro. Mas para os derrotados, para aqueles que estavam caminhando para a morte, o cheiro era péssimo, era repugnante. Então, o mesmo perfume é uma realidade que a igreja esquece, que nós esquecemos, que o crente, quando ele proclama o evangelho, que é o bom perfume, quando ele proclama Cristo, ele proclama o amor de Cristo e a justiça, ele proclama a vida e ao mesmo tempo ele proclama a morte. Mas como assim? O texto está nos dizendo, para aquele que crê, a vida, mas para aquele que não crê, a morte. Por isso o Senhor chama a todos a crerem em seu nome para a vida eterna. Para os derrotados, o perfume é o mau cheiro. Daí a repugnância de muitos aos crentes, à igreja. Nós, irmãos, como o bom perfume de Cristo, anunciamos isso. Essas duas verdades. É uma só, né? Mas ela tem essas vertentes, vida e morte. Anunciar morte não é agradável. Anunciar que alguém sem Cristo caminha para a perdição eterna não é agradável, de maneira nenhuma. Mas temos recebido esta ordenança do Senhor. Temos recebido de Deus que devemos ser o bom perfume. Quantas pessoas odiavam Paulo? E quantas pessoas odeiam os crentes de hoje? Faz uma avaliação, uma pesquisa, e você irá verificar isso. Quantas pessoas, onde você passa, para elas é cheiro de morte. Quantos cristãos já foram odiados na história da igreja? Foram odiados tanto que foram mortos. E quantos são odiados ainda hoje, repito, apesar de ser pacífico e pacificador, o cristão fiel, anunciador da verdade, manifesta o cheiro da condenação para os desobedientes à palavra de Deus. Não tem outra verdade, não tem como. Quando você transmite o bom perfume de Cristo, deixa esse cheiro sair para aqueles que estão se perdendo, é cheiro de morte. Quer queiramos ou não, se formos fiéis a Cristo, nossa presença continuará exalando este perfume. Mas também, irmãos, a outra vertente aqui, o outro lado da história, é que ao anunciarmos ou exalarmos o bom perfume de Cristo, anunciamos vida. Eis a proposta. Proposta de Deus, vida. O perfume no desfile do triunfo não anunciava apenas morte, mas anunciava também vida. O perfume era o mesmo, mas tinha significados diferentes. Para alguns cheirava a morte, para outros vida. E a vida melhor, cheia de glórias e honras.
O perfume era o mesmo, como já dissemos. Paulo também era assim. Os discípulos, no decorrer dos séculos, têm sido assim, e nós somos assim. Anunciamos a morte, mas, sobretudo, anunciamos vida. Uma vida honrosa, uma vida de vitória, uma vida de glória em todos os momentos. Por onde andamos e agimos como cristãos de verdade, espalhamos um perfume de vida para aqueles que, até mesmo para aqueles que estão caminhando para a morte. Ah, como foi agradável sentir o cheiro da vida por meio daqueles que me falaram de Cristo um dia, quando eu já estava sentindo o cheiro da fumaça do inferno. Alguém perfumou o ambiente onde eu estava, e eu passei a conhecer esse perfume agradável de Cristo. E hoje a igreja é este bom perfume nesse mundo fétido, nesse mundo em que a morte está espalhada por todos os cantos. Mas a igreja está no meio desse mundo para exalar esse perfume de vida àquelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Pessoas que estão caminhando para o inferno. Mas a proposta é também para essas pessoas. Proposta de vida de Deus. A vida somente em Deus. Somente em Cristo Jesus. Por onde andamos e agimos, como cristãos de verdade, eu repito, neste século, nós espalhamos o perfume de vida. Como é agradável, irmãos e irmãs, vermos irmãos e irmãs, igrejas, exalando este bom perfume para pessoas que não conhecem absolutamente nada e nunca sentiram este perfume. Quantas ovelhas desgarradas, quantos irmãos e irmãs longe de Cristo, só exalando o cheiro podre das coisas desse mundo. Mas Cristo continua presente na vida da igreja como bom perfume. Não posso hoje esconder esse bom perfume, pois sei que ele tem cheiro de vida. Então, o crente não tem como ele esconder, né? Quando você tem um bom perfume, não tem como você esconder essa situação. Você também não pode fazer isso. Viva de forma fiel e leve este agradável perfume, este aroma de vida a todos, por onde quer que você andar. Paulo, encerrando essa parte, no texto aqui no versículo 17, ele afirma que os seus companheiros não estão mercadejando a palavra de Deus, não estão enganando. Por isso ele fala das duas coisas. O bom perfume fala do inferno, mas fala também dos céus, da glória. Fala de Deus, do amor de Deus, mas também fala do seu juízo. A palavra de Deus deve ser pregada. A palavra mercadejar aqui era utilizada para descrever o ato de misturar água no vinho, feito por comerciantes desonestos que buscavam lucros maiores. E hoje não é diferente. Quantas pessoas mercadejando a palavra de Deus, falando apenas, pregando apenas aquilo que as pessoas desejam ouvir e não falando a verdade de Deus. Até quando essas pessoas vão mercadejar a palavra de Deus? Deus não permite isso. Esta mistura com o seu evangelho. Não podemos nos misturar com o mundo. A igreja, ela é distinta. Ela é o bom perfume para a vida e não para a morte. Ela precisa impactar o mundo. Assim, quando Paulo faz isso, está afirmando que o bom perfume de Cristo não pode ser adulterado. Nós, como perfume de Cristo,
estamos na terra para anunciar a pura mensagem de Deus. E aqui fica a mensagem, a palavra de Deus para nossas vidas. Somos testemunhas fiéis, sem mistura, exalando o bom perfume de Cristo, cheiro de morte para os que se perdem, mas cheiro de vida, vida maravilhosa para aqueles que se salvam. Assim, que nós possamos assim termos esta postura de anunciarmos e exalarmos o bom perfume de Cristo. Então, se você já andou por diversas denominações, por diversos lugares, ouvindo apenas que Cristo, ele é amor, muito bom. Mas se tentaram te agradar, te bajular, misturando o evangelho para te atrair, para te agradar, mas eis aqui a palavra verdadeira do evangelho. Cristo é vida, mas Cristo também diz que se não crermos nele, se não recebermos como Senhor e Salvador, o que está reservado é uma vida de perdição. É uma vida debaixo da ira de Deus. E Cristo é misericordioso. E o convite dele hoje é para que sejamos o bom perfume. E exalemos o bom perfume. Se você ainda não tem Cristo no seu coração, receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E seja o bom perfume de Cristo. E viva uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Deus o Pai, graças nós te damos por este momento em que pudemos compartilhar a Tua palavra. Não podemos esconder, Senhor, que somos Teus. Não podemos esconder que somos o perfume, o bom perfume de Cristo. Pai, que as pessoas elas possam sentir, ó Deus, que este bom perfume, perfume de Cristo, que elas possam sentir da maneira correta. Sentir este aroma para a vida e vida eterna. E receber o Senhor como Salvador. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, para que nesses momentos possa refletir e tirar, ó Deus, toda a mistura, tudo aquilo que está misturado ao Teu Evangelho, ao comportamento da Tua igreja. Que, ó Deus amado, os líderes do Teu povo possam aprender, ó Deus, não mercadejar a Tua palavra, não misturar, mas anunciar a Tua palavra, Senhor Deus, assim como ela é, sem mistura, o Evangelho puro e genuíno, para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Ó Senhor, sabemos que aqueles que hão de crer, todos esses, o Senhor há de trazê-los para a vida, porque a vida está em Tuas mãos, o salvar está em Tuas mãos, é um ato do Senhor. Mas, ó Deus, enquanto neste mundo vivermos, toma-nos em Tuas mãos, Senhor, para que possamos anunciar vida em Cristo Jesus. E que possamos fazer assim como o apóstolo Paulo, confessar a Deus como o apóstolo Paulo confessou, que não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que as nossas atitudes revelam de fato o caráter de Deus. E que ao anunciarmos, ó Deus, o bom perfume de Cristo, tenhamos em mente que anunciamos o amor e a justiça do Senhor, os céus e o inferno. Pai, que não tenhamos medo, mas que proclamemos a Tua palavra assim como Tu queres. Em nome de Jesus. Que vivamos o Senhor todos os momentos da nossa vida. Do momento em que acordamos
até o momento em que vamos dormir, anunciando e proclamando Jesus Cristo como Salvador. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós, povo do Senhor, povo que exala o bom perfume de Cristo, não só neste momento, mas para sempre. Amém. Rocha que não se abate.